Então aqui está a declaração das bibliotecas, né, a importação das bibliotecas. Logo abaixo nós temos aqui a identificação das portas da GPIOs, bem como a nomeação delas. E aqui nós temos a definição das entradas e saídas. Logo abaixo nós temos as declarações das variáveis que eu usei nesse programa. E aqui nós temos um módulo que faz parte da biblioteca SPDEV, que nos permite fazer a leitura das portas analógicas, a interpretação e a leitura das portas analógicas. Aqui é a função do it, e logo abaixo nós temos aqui uma definição de leitura da GPIO-CS. Tanto essa aqui como a de cá são as leituras semelhantes. A única diferença seria o acesso aqui a esse endereço, que no caso da temperatura que está na DC1, ela está nesse endereço, e a DC2 está no endereço de cá. Você percebe que é a mesma sequência de leitura, a mesma sequência de código. A única diferença aqui também seria a conversão para os valores que ele obtiver, transformar em graus Celsius. E aqui logo abaixo nós temos aqui uma variável que é resultado da leitura da função definida lá em cima do resultado da iluminação. Aqui mesma coisa da temperatura, tem uma diferença aqui que eu coloquei o round 1. Isso significa que o resultado que aparecer aqui não me apareça com muitas casas decimais, ou seja, a precisão aqui de uma casa decimal apenas. O sensor de chuva, que seria o resultado da leitura da GPIO-J, que eu nomeei lá em cima também. E aqui para informar esse resultado da iluminação. Logo abaixo eu tenho aqui uma condição. Se o sensor de chuva for igual a 0, então ele vai me dar o resultado que o tempo não está chovendo. Ele vai fazer com que o relé de abertura esteja 1, ou seja, a janela vai estar aberta, e o relé de fechamento vai estar 0. O status da janela vai estar dizendo como aberto, e ele vai me imprimir essa informação na tela também. Caso contrário, ele vai me dar os resultados invertidos. Esse aqui é um registro que eu coloquei porque toda vez que o status da janela mudar, ele tem que estar registrando quantas vezes o relé foi acionado. O relé não, tanto faz, pode ser o relé quanto o motor, mas a preocupação maior é o motor. Então, quando o motor está funcionando, a quantidade de vezes, quanto mais o motor funciona, mais manutenção ele precisará fazer. Então isso vai me ajudar a ter um controle sobre o motor da janela e a idem para o motor do portão também. Então isso aqui eu coloquei justamente para ele me sinalizar quando seria necessário fazer a manutenção daquele motor. Nesse caso aqui eu coloquei que o motor do portão fosse acionado no máximo 10 vezes e o portão e a janela, o motor da janela fosse acionado 2 vezes. Se o resultado do motor da janela, ou seja, se o contador for maior do que 1, então ele vai me dizer que, se for maior do que 1, ele vai me dizer que o resultado está no plural, que ele foi acionado por X vezes. Se o resultado for menor do que 2, tiver entre 0 e 2, ele vai me dizer que o resultado vai ser no singular. Ou seja, ele tem que ser acima de 0. Ele não pode ser negativo nem pode ser 0. Então, se ele for 0, essa informação não vai aparecer no programa. O status do tilt é igual ao resultado da leitura do sensor de tilt. Então, se o tilt estiver na posição 1, ele vai dizer que está aberto e vai imprimir essa informação na tela. Caso contrário, vai dizer que está fechado e vai imprimir essa informação na tela. Aqui, se o acionamento, aqui é o mesmo caso dessa linha que eu coloquei da janela. Então, se o acionamento for maior do que 0 e menor do que 2, ele vai dar a resposta no singular. E se for maior do que 2, ele vai dizer a resposta no plural. Aqui seria para controle da manutenção. Essas duas linhas são muito semelhantes. Aqui eu defino quantas vezes o motor tem que operar para eu solicitar manutenção. E aqui também o do motor da janela. E aqui seria o log de registro da hora, do dia, de quando o motor foi acionado. O motor do portão. Eu pego a informação através dessa função aqui, desse módulo do tempo. Quer dizer o seguinte: esse strftime ele vai me dar o resultado que em horas, minutos e segundos, o dia, o mês e o ano.
Então, esses parâmetros aqui foram colocados para sair no formato que eu precisava. Se eu quisesse modificar, eu posso acessar o documento Python na internet. Então, o status do portão vai ser igual ao status do tilt. E o acionamento ele vai fazer uma contagem. Se o acionamento for maior do que 0, ele vai dizer essa resposta. Informe o último acionamento e o log do portão. Se não tiver acionamento nenhum, ele não vai informar. E logo aqui abaixo eu tenho a informação da função do it. O nome da coisa, que é Fabinat, e todos os dados que eu preciso monitorar pela internet. Então este é o programa. Espero que tenha ficado claro. Então eu vou aqui no meu terminal, eu sabendo já o IP da minha Dragon Board. Então aqui eu vou demonstrar o acesso, né, da placa, mostrando como é que funciona o sistema. Então eu vou abrir aqui via terminal, colocando esse comando que é o ssh linaro e o IP do seu equipamento. Então eu vou dar Enter, ele vai me pedir a senha, eu vou botar aqui linaro. Então ele já vai fazer o log nessa Dragon Board e eu coloco o comando sudo python smart home fab. Ele vai começar a rodar o programa. E vai atualizar de 10 em 10 segundos. Então eu já tenho o sistema rodando. Eu vou fechar aqui porque eu já tenho outro aqui rodando. Esse aqui já está rodando um tempinho, então ele está aqui funcionando. E vou demonstrar agora no Duit como essa informação irá aparecer. Como é que eu configuro no Duit? Então vou lá no Duit, .io. Eu vou clicar, deixa eu abrir essa tela aqui. Eu vou clicar aqui em Play. Aqui eu vou colocar em Duit for Thing, nome da coisa. Já tem aqui Fabinat. E vou colocar aqui todos os parâmetros que estão nas últimas linhas do código fonte, onde eu determinei lá na função do it e coloquei todos os dados. Então vou clicar aqui em tryout, ele vai me dar aqui um succeed dizendo que está ok e todos os parâmetros que eu configurei. E para obtenção dos dados eu vou clicar aqui em get, aqui aonde get lasted to it for thing, e vou colocar aqui Fábio e Nath também. E vou clicar em tryout. Então ele vai me dar todos os dados do sistema atualizado. Então manutenção da janela, portão, log, luminosidade, tudo. Se eu quiser acompanhar isso aqui de forma gráfica, eu posso fazer isso. Eu vou clicar aqui. Você vai botar no navegador o duit.io/follow e o nome da coisa que você criou. Então ele vai carregar aqui. Então você vê que ele mostra para mim os dados. Aqui só tem 17.4, então ele está mostrando um valor só. Então toda vez que eu vou atualizar ele vai me dando um gráfico de acompanhamento dessas mudanças. No caso aqui, como são só informações de status, né, do motor da janela e do portão, então está me dizendo que eu já acionei além do que era programado. No caso, a janela já acionei mais de 2 vezes, o portão mais de 10 vezes. Eu posso conferir isso daqui. Então a janela já foi acionada 10 vezes e o motor foi acionado 20 vezes. E todos os status e parâmetros que eu coloquei lá no Duit. Se eu quiser ver o resultado aqui em forma concatenada, eu posso também ter essa informação aqui desse jeito e essas informações são atualizadas automaticamente. Então por aqui também você consegue acompanhar via seu celular, seu smartphone. Eu já deixei aqui um bom tempo rodando, então você percebe que ele me dá o gráfico e o histórico. Porém ele não mostra, não tem como gravar esse log para que eu possa fazer futuras consultas. Então toda vez que eu estiver aqui abrindo essa página, eu vou colocar os dados a partir daquele momento que eu criei. Então você percebe que essa aqui que eu criei para demonstração não é igual a de cá. Então aqui tem muito mais informação. E esse é uma limitação que provavelmente o Duit deve ter algo que lá uma conta profissional que tenha como ver isso daí. Então aqui, depois que já está tudo configurado, tudo funcionando, o sistema está rodando, já coloquei todos os dados no Duit, ele me atualiza aqui automaticamente. Eu vou agora abrir o Ionic para mostrar como isso pode ser acompanhado por um aplicativo. Então eu vou abrir aqui uma nova aba aqui no terminal.
Então aqui agora eu vou abrir a pasta onde só veio o programa. Então essa é a pasta. Se eu der um ls, ela me dá todos os arquivos que está dentro dessa pasta do Ionic. Então agora eu vou botar o comando Ionic serve. Ele está rodando e assim que ele finalizar, ele vai me dar esse aplicativo rodando no navegador. Então aqui o programa já está funcionando. Hoje são 3/7, então às 10h31. Então esse aqui já é o programa. Então ele está me dando aqui a temperatura, a luminosidade, se está chovendo ou não, a quantidade de vezes que a janela foi aberta, a quantidade de vezes que o portão foi aberto e o último log de acionamento. Então ele foi aberto às 10h31. Se eu for aqui clicar aqui em inspecionar, ele vai me mostrar uma tela muito semelhante ao smartphone. Então essa será a tela mostrada no aplicativo no smartphone.